Olá, alunos do nono ano, aqui é o professor Júlio Miranda. Hoje vamos estar começando matéria nova, tá ok, queridos? No nosso caderno de número 2, tá bom? Acompanhe aí comigo. Vamos estar falando hoje sobre pais e filhos, genes e hereditariedade, tá? Pessoal, nós vamos hoje estar aprendendo sobre os conceitos da genética, tá bom? Os conceitos primordiais, as bases de quem, de uma certa forma, contribuiu para esse conhecimento. Vamos aprender um pouco sobre o Mendel, que lá nos mosteiros, de uma certa forma, com os experimentos baseados em ervilhas e seus cruzamentos, trouxeram essas bases que fortaleceram para futuramente o conhecimento da genética humana, tá, queridos? Vamos aprender durante o nosso curso aí, né, também sobre a genética e evolução, que é uma continuidade do nosso tópico anterior, tá ok? Queridos, vamos começar a leitura. Pegue seus livros, tá bom? Quem não tiver, me acompanhe aí no canal, tá bom? Eu vou estar deixando disposto para vocês verem aí o texto enquanto eu ler, tá bom? Vamos lá, queridos. Pais e filhos, genes e hereditariedade, tá? A leitura começa o seguinte, queridos. O estudo da hereditariedade, a transmissão do material genético, DNA, de geração em geração, começou de modo inusitado em um mosteiro agostiniano de uma pequena cidade interior do então Império Austro-Húngaro, chamada de Brno. O poderoso império já não existe mais e a cidade, que mudou de nome, hoje chama-se de Brno. Agora faz parte da República Tcheca. No entanto, o antigo mosteiro permanece transformado em museu, prestado homenagem ao monge e depois abade Gregor Mendel, que com experimentos simples iniciou o ramo das ciências biológicas, que modificou a feição da humanidade. O cuidadoso trabalho com ervilhas plantadas no jardim do mosteiro, cujas variedades eram cruzadas, produzindo descendências matematicamente analisadas, originou princípios fundamentais que representam a base da genética. E pensar que Mendel desconhecia estruturas e fenômenos celulares, como a estrutura e a composição dos cromossomos, incluindo as moléculas de DNA e os eventos da divisão celular, que descobertos nas décadas seguintes confirmariam os resultados deles. Queridos, Mendel, ele não foi compreendido na sua época, tá? Ele estudou, ele teve resultados, mas a sua geração não entendeu o que ele estava desvendando, que futuramente seria algo muito importante para as ciências biológicas, tá bom? Que seria o estudo da hereditariedade, tá ok? E então, através deste homem, né, de uma certa forma religioso, nasceu, tá bom? A genética, através do cruzamento de ervilhas, tá, queridos? Então, continuando aqui a nossa leitura, a exposição dos trabalhos de Mendel não teve a repercussão que merecia em uma época na qual a teoria da evolução por meio da seleção natural de Darwin e Wallace era o ponto focal das discussões. Ele faleceu sem receber os devidos reconhecimentos, mas a redescoberta de seus trabalhos no início do século XX trouxe à luz a uma das mais geniais figuras da história da pesquisa científica. Então, a gente percebe, queridos, que mesmo ele não sendo reconhecido, ele contribuiu para que outros estudiosos lá na frente, né, fossem desenvolver esse conhecimento, tá? Então, assim, é uma questão de que a ciência, outros cientistas como Wallace, Victor Hugo, Darwin, vão estar de uma certa forma compreendendo e vai ajudar outros a desvendarem até chegar aos dias atuais. Mas teve um começo, e esse começo foi com Mendel, tá?
A primeira pergunta que nós vamos fazer, o nosso material nos deixa claro, é, queridos, que relação existe entre experiências com ervilhas realizadas por Mendel e técnicas como produção de transgênicos, clonagem e investigação de paternidade? Quais são essas relações daquelas ervilhas que ele cruzava no mosteiro com as atuais produções, como os transgênicos, né, nos alimentos, as clonagens de seres vivos, né, e também a própria investigação da paternidade, descobrir se aquele é o pai ou se aquele é a mãe, através de testes. Que testes são esses? Então, essa pergunta é uma reflexão. Que relação há entre os estudos de Mendel com toda essa produção técnica que existe hoje, tá? A relação, queridos, básica entendeu? É a própria genética, entendeu? Essa que é a relação básica, entendeu? Porque naquele tempo ele tinha resultados mais rápidos devido a ser as ervilhas, né? E além de ser mais rápido, produzir maior quantidade, né? Facilitando assim a estatística ou a própria matemática, tá? Segundo ponto, de que forma os resultados de Mendel puderam chegar até os dias atuais? Queridos, a própria comprovação científica, né? Ou seja, foram reconhecer os cálculos dele, foram reconhecer os experimentos dele, que estavam sendo coerentes. Então chegou aos dias atuais, tá bom? Outra pergunta, por que os filhos se parecem com os pais, embora não sejam exatamente iguais a eles? A gente vai aprender durante os nossos estudos sobre os genótipos, os fenótipos, entendeu? A transmissão da herança dos pais para os filhos, que muitas das vezes podem vir de avós para netos, né? Outra pergunta, por que membros de uma mesma família são mais parecidos entre si do que pessoas de famílias diferentes? Tá bom? Assim, uma das bases que eu vou ensinar para vocês é a questão dos genes, né, queridos? As informações genéticas do pai e da mãe e também dos seus ancestrais, que de uma certa forma vão se misturar, né, e vão formar filhos, né? E esses filhos vão ter características visíveis a serem observadas, tá bom? Vamos continuar aqui a nossa aula. Olha aqui essa imagem dessa família linda, né, queridos? A gente pode denominar isso como as bases da genética. Vocês podem ver que há semelhanças nos rostos, na pele, até também no tipo de cabelo, entendeu? É isso que, de uma certa forma, a genética ela vai procurar investigar, que ela vai procurar nos dar o entendimento, tá bom? Olha aí o que diz lá embaixo. A explicação para as semelhanças entre membros de uma mesma família sempre foi procurada pelos cientistas e começou a ser encontrada com experimentos de Mendel. Então, os cientistas, que eles sempre procuraram, de uma certa forma, entender, né, sobre esse grau parentesco dos pais, de como eles, de uma certa forma, eles iriam sim ou não, essas características elas seriam encontradas sim ou não, quais seriam essas origens, como tudo isso começou. Então os cientistas eles sempre procuraram, de uma certa forma, entender isso. Tá bom, amados? Bom, antes da gente dar continuidade, a gente vai falar aqui rapidinho um pouco sobre os trabalhos de Mendel. O primeiro ponto é que o sucesso dos experimentos de Mendel tem relação com o plano experimental traçado por ele, cruzar plantas de ervilhas com diferentes características, mais facilmente identificáveis, e determinar o padrão pelo qual elas eram transmitidas à descendência. Algumas características das ervilhas favorecem os experimentos. A primeira característica queridos, é que seu ciclo reprodutivo é curto, tá bom? Produzindo muitas gerações e reduzido um período de tempo. Então, assim, é muito rápido o ciclo, tá bom? Evolutivo de uma ervilha. Isso facilitou muito para ele ter os experimentos dele mais rápidos,
né? E até para registrar esses experimentos, né? Outro ponto, produz muitos descendentes em cada geração, o que favorece a análise da estatística, né? Ou seja, além de se multiplicar, né, que é a própria produção desses descendentes, isso facilita o registro nos cálculos, a própria estatística. Eu já havia falado isso antes na nossa aula, tá, queridos? Outro ponto, as flores delas são fechadas, o que impede a chegada de pólen vindo de outra flor e leva à autofecundação, tá? Então, essa questão da fecundação das plantas, acontece muito isso com o transporte de animais, insetos, né? A transferência desses pólens. Como as ervilhas, elas de uma certa forma estão fechadas, isso facilita muito, né, a chegada desses pólens de outras plantas e levando à própria autofecundação, tá? Então, por elas serem fechadas, isso facilita muito, né? E por último, suas características, pelo menos as que foram estudadas por Mendel, têm mecanismos simples de transmissão. É claro que nós, seres humanos, temos um mecanismo bem mais complexo do que as ervilhas. Mas as ervilhas foram as bases, queridos. Foi onde começou, foi onde iniciou. Tá? Então, amados em Cristo, obrigado pela sua atenção. Essa foi a nossa aula de hoje. Que Deus abençoe a sua vida. Obrigado pela sua atenção. Não se esqueça de curtir, se você gostou desse vídeo, ou de compartilhar, ou de fazer seus comentários se houver alguma dúvida. Tenham todos um forte abraço. Tchau, tchau.